O Bin Laden ele foi encontrado em 2011 num prédio fortemente armado e protegido no Paquistão. E no Paquistão, porque o Paquistão é do lado do Afeganistão e o governo paquistanês ele é aliado dos talibãs, né? Então o Talibã, inclusive, foi fundado no Paquistão e depois foi para o Afeganistão. E o Bin Laden estava nesse prédio ali em Abu Talá, que é a cidade onde ele estava, mais ou menos 200 quilômetros da capital do Paquistão. E aí ele é encontrado... acredita-se que soube-se que o Bin Laden estava ali porque pressionaram alguns extremistas no presídio em Guantánamo, Cuba, e aí acharam o Bin Laden. Começa a ser a investigação de o que a gente vai fazer, vamos ter certeza, e mandam um espião lá para o Paquistão e aí conseguem uma foto do Bin Laden no alto do prédio. Aí descobre-se depois que ele vai todas as manhãs fazer caminhada, né, manter a forma física, e ele até inclusive ganhou um apelido dentro do SEAL, né, que é a elite da Marinha Americana, de o marchador, né? Todo dia ele tá ali marchando pela manhã. E aí a operação acontece à noite, né? 12 helicópteros voam do Afeganistão. Nesse momento a gente está falando de 2011, o governo do Afeganistão já é um aliado dos Estados Unidos. O Talibã foi expulso do Afeganistão para o Paquistão. E aí eles invadem, saem 12 helicópteros do Afeganistão em direção ao Paquistão à noite. Helicópteros que não podiam ser captados pelo satélite, né? Pela defesa paquistanesa. É um ataque não oficial, né? Ilegal, inclusive. Entram de madrugada no prédio, pousam no segundo andar, descem, matam 4 terroristas, dentre eles o Osama Bin Laden. Essa história ela é contada num livro, né? Que é talvez o principal roteiro, a principal biografia sobre isso, né? Que foi revisado pelo Departamento de Defesa americano. Então a gente sempre tem que botar um asteriscozinho, tipo... que é a versão bonita da história que o Luiz vai contar agora. Exatamente. Manda ver. E aí o livro é No Easy Day, né, que é o único dia fácil foi ontem, que é o lema lá do SEAL, né? E aí eles contam, o cara que escreveu esse livro, você vai falar daqui a pouco dele, né? Eles entram e aí matam os terroristas, liberam lá as mulheres e as crianças, tinham mais ou menos 2 dúzias de pessoas morando nessa casa, nesse edifício. E aí chegam no último cômodo da casa, tava o Bin Laden. Ele já havia saído da cama, né? Ouviu os tiros. E um dos caras que dá o tiro, né? Que mata o Bin Laden, o tiro de misericórdia, ele conta que ele ficou muito decepcionado. Porque quando ele chegou no quarto do Bin Laden, ele estava ajoelhado, com o fuzil no chão, na frente, e com as 2 mãos para cima, né? Então ele ficou decepcionado porque no imaginário daqueles caras que treinaram meses, você vai ler no livro... Né? Eles treinaram, assim, meses pra essa ação, né? Cara, o Bin Laden era assim, esse maluco perigosíssimo. Ele é o maior terrorista do mundo. O Bin Laden ficou aí durante 10 anos na lista do homem mais procurado do mundo. Inclusive é o nome de um filme, né? Uma sugestão de filme, além do Rambo 3 que eu disse hoje. É o homem mais procurado do mundo. É um filme sobre esse dia da morte do Bin Laden. E aí ele conta que ele deu o tiro, né? Com o Bin Laden, assim, desarmado e tal. E a gente conta daqui a pouco por quê, né? Que o Bin Laden foi morto, mas... essa foi a história sobre a morte do Bin Laden. Mas o pós é que é bizarro, né? Não, é muito louco que a gente descobriu isso quando a gente estava estudando para o episódio. A gente não sabia dessa história. Dos 25 Navy SEALs, né, os caras da elite da Marinha Americana, que estavam envolvidos na operação que matou o Bin Laden, né, que foi em abril de 2011, em agosto do mesmo ano, em 2011, você teve 22 desses 25 morrendo num acidente de helicóptero lá no Afeganistão, que foi, assim, absolutamente mal contado. O pessoal disse que foi guerrilheiro do Afeganistão, outros disseram que tinha sido a milícia talibã e tal, não sei o que, e ficou com essa coisa sem descobrirem, né, quem tinha sido, de onde tinha vindo o míssil que atingiu, e morreram 22 dos 25. Aí ficaram 3 vivos. Um morreu num acidente de paraquedas meio bizarro, assim, tipo, paraquedas não abriu e tal. Menos de 2 anos depois, sobraram 2. Um era um cara que fez o livro, o Matt Bissonette, e o outro que era esqueci o primeiro nome dele, Robin O'Neill. O Robin O'Neill, ele foi preso semana passada. Tipo, no momento que a gente tá gravando, acho que em 26 de agosto, se não me engano, 2023, o cara foi preso agora, tipo, o maluco tá com a extensa ficha criminal, assim, dirigir alcoolizado, briga de bar, o cara virou o típico... O Rambo. Isso aí. Virou o típico ex-militar amargurado, tá ligado? O cara deve ter um monte de história que ele não pode contar. Aí o cara ficou amarguradão. Ou seja, concluindo, dos 25, 23 morreram, um tá preso
E sobrou um cara que escreveu escreveu um o livro com O a aval. aprovação, com o aval do Departamento de Defesa americano. Ou seja, o cara jogou o jogo. No mínimo estranho, né? No mínimo esquisito. No mínimo Não esquisito. estamos afirmando nada também, mas é no mínimo esquisito. E essas teorias todas da conspiração, mais uma delas é sobre a morte do Bin Laden, o que aconteceu com o corpo do Bin Laden, né? Porque sempre pergunta, mas o Bin Laden não tem corpo, então ele tá vivo. Tá numa prisão lá, Guantánamo, Não, tá na deixa eu prisão só no dar uma parte Brasil. sobre isso. Tem gente que não fala que o Bin Laden tá vivo. Tem gente que fala que o Bin Laden não foi encontrado. É. Eu, cara, isso não faz nenhum sentido. O Bin Laden, se ele não tivesse sido encontrado e realmente fosse inimigo americano e tal, não fosse nenhuma teoria da conspiração mais bizarra Ele ainda... ia feito um vídeo já, Porra, ele ia fazer uma live no YouTube assim, tô vivo, se fuder. Não faz sentido nenhum isso, né? Exatamente. Mas tá bom, ele ser encontrado, tá preso e tal. É. Não, tem uma galera que defende que o Bin Laden tava no Brasil. Lembra disso? O Bin Laden veio do Brasil. Eu lembro de uma foto no carnaval de 2012. Aí, ó, o Bin Laden aqui. Alguém tirou uma foto de um cara, era o Bin Laden no Brasil. Enfim, as teorias sobre isso, sobre o corpo do Bin Laden, é porque, de fato, não tem corpo, né? E aí, se não tem corpo, não teve morte, não faz o menor sentido. A versão oficial é que o Bin Laden foi lançado no oceano, né? E aí, algumas explicações pra isso. A primeira é de que se o Bin Laden tivesse sido preso, e estivesse lá em Haia, numa prisão internacional, todos os dias alguém é sequestrado no mundo. Isso é fato. Todo dia tem alguém sendo sequestrado até o Bin Laden ser solto. Lembra que o Bin Laden é um herói para esses grupos extremistas todos. O Bin Laden morre, você tem manifestações com a foto do Bin Laden. Segundo fator é que se o Bin Laden fosse morto e tivesse corpo e fosse enterrado em algum lugar... Primeiro que a Arábia Saudita não queria o Bin Laden ali, né? O Bin Laden era uma pátria, então ele ia ser enterrado em algum lugar porque ele não tinha pátria, não nacionalidade. Então ele ia ser enterrado, sei lá, em algum lugar e ia virar lugar de peregrinação, né? Então o Bin Laden não podia ser enterrado. E o terceiro fator, que é a versão oficial do governo, é de que eles consultaram a especialistas de rituais de funeral islâmico e jogar no mar é uma ação respeitosa, né? Então, eles usaram como argumento de que foi uma forma respeitosa, mas de fato é que não podia ter corpo. Ou preso, ou enterrado em algum lugar. Então, jogar no oceano foi a forma mais condizente do ponto de vista geopolítico e natural, né? De toda essa questão, né? Cara, tem uma história muito bizarra de como eu soube também da morte do Bin Laden. Eu já estava dando aula nessa época, né? Já não estava mais como aluno, mas estava na escola também, que nem a do 11 de setembro. E foi de domingo para segunda que aconteceu. Eu ia começar minha aula, tava começando a preparar, assim, escrever, botar meu nome no quadro e tal. Aí uma funcionária da escola botou a cabeça para dentro, assim, da sala e falou: Augusto, você soube? Eu falei: do quê? Assim, sou meio mal-humorado, 7 horas da manhã, né? Aí eu falei: do quê? Ela: mataram o Obama. Eu olhei assim, falei: oi? Ela: mataram o Obama e jogaram o corpo dele no mar. Aí eu, porra, larguei o giz, era giz na época, né? Larguei o giz assim, olhei e falei: ô, fulana, qual é a piada? Eu tô falando pra você, mataram o Obama e jogaram o corpo dele no mar. Você não acredita? Eu vou lá imprimir a notícia e trago. Não tinha na internet, no celular, fácil em 2011, né? Aí ela trouxe, veio com a notícia impressa com a foto do Bin Laden, assim, ela viu, mataram o Obama. Eu falei: porra, o Obama, cara? Isso daí não é o Osama, não? Eu só errei uma letrinha. Eu falei: tivessem matado... Uma letrinha. Porra, matado o Obama e jogado o corpo dele no mar, irmão. Porra, não ia ser... Tudo bem que a morte do Osama desdobrou bastante coisa, óbvio, né? mano. A do Obama... Jogando o corpo no mar. E, caralho, o que tá acontecendo no mundo? Eu vou ligar pra minha mãe e mandar ela se esconder, né?